Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Se apenas ficar aqui e disser, seja curado, o meu servo ficará bem. Eu sei disso, porque também obedeço ordens dos meus superiores e tenho autoridade sobre os meus soldados. E quando eu digo a eles vá, eles vão, ou digo venha, eles vêm. Por isso eu sei que se o Senhor tem autoridade, eu sei que o Senhor tem autoridade para dizer à doença dele que saia, e ela sairá. E Jesus ficou maravilhado, voltando-se para a multidão, disse: eu ainda não vi nenhuma fé como essa em toda Israel. E digo isto a vocês: muitos que são judeus viram do Oriente e do Ocidente e sentarão no reino. Vamos voltar um pouquinho. Muitos que não são judeus virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão no reino dos céus, como Abraão, Isaque e Jacó. E muitos israelitas serão lançados para fora, na escuridão, no lugar de choro e ranger de dente. Amém? Glória a Deus. Coloque a sua Bíblia do seu lado, feche os seus olhos. Pai, a tua palavra, Senhor, foi lida nessa noite. Deus, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor fale, Senhor, aos nossos corações, Senhor, da forma que o Senhor quer, Deus. Pai, que nós venhamos, Senhor, deixar do lado de fora, Deus, todas as nossas preocupações, todos os nossos medos, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que nos tem tirado o sono, tirado a paciência, Deus, para que possamos, Deus, nessa noite, ouvir a tua palavra e ser ministrados, Senhor, da forma que o Senhor quer. Amém. Esse microfone está muito alto? Tá não? Abaixa um pouquinho aquele último lá, Lucas. O Lucas é o estagiário, gente. Primeiro dia dele hoje. Isso, abaixa só um pouquinho. Aleluia. Amém. Amém. Acho que tá bom. Acho que tá muito alto aqui para mim. Mas aí a gente vai ajustando com a ajuda de vocês. Amém? Me ajuda aí, gente. Chegou a Aline e o Alan ali. Meu Deus do céu, responsabilidade. Aleluia. Vamos lá. Jesus está andando numa cidade chamada Cafarnaum. De repente Jesus, ele encontra um homem que era capitão do exército romano. Primeiro ponto que chama a nossa atenção: um homem que era líder do exército romano, ou seja, alguém que tinha um certo poder, uma certa autoridade, alguém que naquela época tinha o poder de comandar 100 homens. Ele tinha as suas ordens, 100 soldados. O que nos chama a atenção nisso é que a gente entende que quando a pessoa ela tem um certo poder, ela tem uma certa força, digamos, ela tem uma certa autoridade, isso na maioria das vezes faz com que essa pessoa se torne uma pessoa autossuficiente, uma pessoa que quer resolver os seus problemas com a sua própria força, uma pessoa que começa a querer fazer as coisas do seu próprio jeito. Mas aquele homem, ele entende que o seu poder era um poder limitado, um poder que não era suficiente para resolver aquela situação, aquilo que ele estava vivendo, aquilo que ele estava passando. E aquele homem ouve falar de Jesus, aquele homem ouve falar sobre alguém que estava andando pela cidade e curando as pessoas. Aquele homem vai até Jesus, e quando ele chega até Jesus, ele fala assim: Senhor, o meu servo,
está doente. O meu servo está prestes a morrer. Eu preciso que o Senhor cure aquele homem. O segundo ponto que me chama a atenção, aquele homem que era líder, que tinha tanta autoridade, ele, além de procurar Jesus, além de procurar o mestre, agora ele vai até Jesus para pedir ajuda por um servo. Em outras palavras, por um escravo. Quantas vezes nós já dobramos os nossos joelhos, nós já buscamos a Deus por alguém da nossa família? Quantas vezes já fizemos isso? Várias vezes. Uma oração pelo seu filho, uma oração pelo seu marido, pelo parente, pelo familiar, até por um amigo. Mas esse homem aqui vai mais além. A Bíblia vai dizer que esse homem vai até Jesus para pedir que Jesus cure um escravo, pedir que Jesus cure um servo. Aquele homem poderia simplesmente deixar aquele servo morrer, deixar aquele servo de lado e comprar outro. Era assim que funcionava naquela época. Mas aquele homem era um homem diferente. Aquele homem, ele representa o que eu e você precisamos fazer com as nossas atitudes, o que eu e você precisamos fazer da nossa vida. Independente de quem você seja, independente de quem você é, existe um mestre que tem toda a autoridade, e você só alcançará o que você busca quando você for na direção dele. A sua autoridade, a sua própria força não trará os resultados necessários para a sua vida. Você precisa entender que você precisa ir de encontro a Jesus. Aquele homem deixou para trás todos os seus, digamos, status, toda a sua fama, todo o seu currículo, toda a sua autoridade, para ir atrás de Jesus. Chegando até Jesus, ele fala para Jesus: Senhor, eu preciso que o Senhor cure o meu servo. Jesus olha para aquele homem e fala assim: eu vou curá-lo. O que Jesus fez ali foi o que Jesus fez durante toda a sua trajetória. Você em nenhum momento vai encontrar Jesus falando para alguém: não, eu não quero te curar, não, eu não quero te salvar, não, eu não te aceito, não, sai daqui, vai para lá. Não, Jesus nunca fez isso. Sabe por quê? Porque o reino de Deus é inclusivo e não exclusivo. O reino de Deus é incluir pessoas, é trazer pessoas para a mesa. Nós falamos sobre isso aqui ontem. O reino de Deus quer te alcançar. O reino de Deus não quer botar você para fora. O reino de Deus não quer pegar você por conta do seu problema e te excluir e te afastar. Não, pelo contrário. Jesus, quando se assenta à mesa com os seus discípulos, antes de ser traído, Jesus olha para o lado, e quem estava sentado do lado dele? Judas. Jesus tinha tudo para olhar e falar assim: Judas, você vai me trair, velho, sai daqui. Não, aqui é o momento agora só entre amigos, só entre os fiéis, só entre aqueles que entenderam. Não. Jesus parte o pão e dá na mão de Judas. Jesus pega do vinho, pega do cálice, pega do sangue e serve a Judas. O que Jesus estava querendo dizer naquele momento? Judas, eu sei que você vai me trair, eu sei que você vai pecar, eu sei que você já me vendeu, mas deixa eu te falar uma coisa, velho. Toma aqui do pão, toma aqui do sangue, come, bebe. Isso aqui pode transformar a sua vida, cara.
Isso aqui traz arrependimento para você. Se você comer e beber e entender o sentido disso, cara, você vai sair lá fora e vai ser tudo diferente. Só que já estava escrito. Já estava escrito que ele teria que ser entregue. Já estava escrito que ele seria traído. Não estava escrito que seria Judas, mas alguém teria que assumir esse papel. E o diabo encontrou lugar em Judas. Mas mesmo assim, Jesus não abandonou Judas. Mais à frente, Jesus está no monte, orando, esperando o momento de ser entregue. Quem vem à frente? Judas. Judas traz Jesus, entrega Jesus. E quando ele chega até Jesus, ele dá um beijo. Jesus olha para ele e fala assim: amigo, você traiu o Filho do Homem com um beijo. Mas o interessante é que Jesus chamou Judas de amigo. Será que Jesus foi falso? Será que Jesus estava sendo irônico? Não. Jesus estava sendo verdadeiro, porque independente do meu erro, do meu pecado, Jesus me chama de amigo. Nós não somos melhores do que quem está lá fora. Não somos. Não somos melhores do que ninguém. Precisamos entender que fomos chamados. Precisamos responder a esse chamado. Estar no lugar aonde Deus quer que nós estejamos. O pecado não é aquilo que você comete. O pecado é aquilo que te tira do alvo. O meu pecado não me afasta de Deus. Que isso, pastor? O que te afasta de Deus é a sua própria consciência. É aquilo que o diabo vai usar para te acusar, para te apontar. Isso te afasta de Deus. Entenda bem, isso afasta você de Deus, não Deus de você. Existe uma diferença aí. Pegou? O apóstolo Paulo vai dizer que nem a altura, nem a profundidade, nada pode nos afastar do amor de Deus. Nada pode nos afastar do amor de Deus. Sabe por quê? Porque independente do que você faça, Deus continua te amando. Aleluia! Independente do que eu faço, Deus continua me amando. Ele me ama por quem eu sou nele. Aleluia. E Ele sabe quem nós seremos nele. Aleluia. Se Ele fosse te medir pelo que Ele está vendo, Ele não tinha nem te chamado. Ele não teria nem te chamado, Ele não teria nem me chamado. Mas Ele me ama porque Ele sabe quem eu sou quando estou com Ele. Ele sabe quem eu sou, quem eu serei quando eu estiver no local que Ele quer que eu esteja. É por isso que Ele nos ama. Um amor que nos amou de tal maneira que entregou o próprio Filho. Deixa eu te fazer uma pergunta: você teria coragem de entregar o seu filho? Você teria coragem de entregar o seu filho por alguém que você ama? Digamos, você mãe, teria coragem de entregar o seu filho pelo seu esposo? Você pai, entregaria o seu filho por um parente, por um amigo? Não teria coragem, né? O que Ele fez vai muito mais além do que isso, sabe por quê? Quando Ele entregou Jesus por nós, nós ainda éramos inimigos de Deus.
Ele foi capaz de nos amar de tal maneira, entregar o próprio Filho, mesmo sabendo que nós iríamos falhar de novo, mesmo sabendo que nós iríamos pecar novamente. Ele entregou o seu próprio Filho. Algumas pessoas usam como argumento: ah, mas Jesus falou para Deus: Pai, por que me abandonaste? Quando Jesus falou isso para Deus, sabe o que Jesus estava fazendo? Recitando um salmo. Sério, pastor? Sério. Depois você vai ler em casa o Salmo 22 e você vai ver que o que Jesus estava falando ali não era decepção, não era tristeza. Jesus não estava decepcionado com o Pai: por que me desamparaste? Não, Jesus estava recitando um salmo de Davi, que profetizou que ele seria entregue na cruz. Glória a Deus. Jesus foi entregue por mim, por você, e ele não se arrependeu de fazer isso. Ele não se arrependeu. Vamos voltar aqui para o centurião de Cafarnaum. Aquele homem encontra Jesus e fala para Jesus: Jesus, eu preciso que o Senhor cure o meu servo, que o Senhor cure o meu empregado, que o Senhor cure o meu escravo. Olha o exemplo que esse homem dá para nós. Você tem que orar não só pela sua família. Você tem que pedir a Deus não só pelos seus amigos, mas por todos. Seja ele seu amigo, seu empregado, seu patrão, seu inimigo, seja ele o que for. Ore por ele. Peça a Deus para transformar a vida dele. Aquele homem fala para Jesus. Jesus olha para aquele homem e fala assim: eu vou curá-lo. Aleluia. Jesus fala para ele assim: vamos lá na sua casa lá que eu vou curar esse cara. Aquele homem olha para Jesus e fala assim: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Eu não sou digno que o Senhor entre lá. Mas eu creio que se o Senhor falar apenas uma palavra, o meu servo será curado. A palavra de Jesus para aquele homem foi: eu vou curá-lo. Mas Jesus queria ir até a casa daquele homem. E aquele homem falou para Jesus: Senhor, não precisa. Meu servo vai ser curado apenas com a tua palavra. A palavra de cura de Deus para a nossa vida já foi liberada. O que eu preciso fazer? Creia. Creia. Apenas creia. Pastor, mas o meu problema não é uma doença, o meu problema não é eu não preciso de uma cura, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Creia. Apenas creia. Jesus, mesmo com aquele homem falando para ele que não precisava, sabe o que Jesus fez? Andou na direção da casa daquele homem. E aí no caminho, Jesus olha para a multidão e fala assim: ó, até hoje, ou melhor, nunca na história eu vi uma fé tão grande em todo Israel. O que nós precisamos entender é que nós precisamos ter fé. A mudança na sua vida, a transformação que você precisa é através da fé. Ah, pastor, mas eu vou fazer um jejum, vou subir um monte, eu vou fazer a campanha. Amém, faça, mas entenda o propósito de Deus para cada coisa. Evangelho de João, capítulo 17,
Versículo 17 vai dizer: santificai-vos através da palavra. O jejum não te santifica. Aleluia. Meu Deus, mas pastor, que isso? O jejum tem o seu propósito, mas o que te santifica é a palavra. Pastor, olha o que o Senhor está falando. Para depois você não dizer que foi eu que falei. Quem falou foi o profeta Isaías. Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58, versículo número 4. Que adianta jejuar se vocês continuam a brigar e fazer violência? Será que vocês pensam que quando vocês jejuam assim, eu vou responder às suas orações? Será que esse é o jejum que eu escolhi? Será que desejo que vocês passem fome, andem curvados como junco, se vistam de pano de saco, ai meu Deus, e se deitem sobre cinzas? Vocês acham que esse é o jejum que agrada o Senhor? Meu Deus. Não. O jejum que eu desejo ver é o seguinte. Vamos lá. Parem de explorar os seus empregados. Não maltratem os seus servos. Perdoem as dívidas dos que não podem pagar. E não obriguem outros a trabalhar como escravos. Além disso, eu desejo que vocês repartam a sua comida com os famintos. Ofereçam abrigo aos que não têm casa. Deem roupas aos que estão nus. E não recusem ajudar ao próximo. Se vocês fizerem isso, Deus lhes dará uma luz mais brilhante que o sol. E vai curar todos vocês num instante. A sua retidão vai servir como proteção para os seus passos. E a glória do Senhor estará na sua retaguarda para te proteger. Aleluia! Meu Deus. O profeta Isaías, o profeta messiânico, o homem que mais profetizou acerca de Jesus, olha o que ele fala sobre jejum. Mas pastor, Jesus falou que tem demônios que só saem com jejum, com oração. E aí? Jesus falou que era para não comer? Sabe qual era a diferença de Jesus para a gente? Que Jesus amava o próximo. Sabe o que eu e você tem dificuldade de fazer? Amar o próximo. Sabe o que eu e você estamos preocupados? Amor próprio. Hashtag pronto, falei. Jesus. Gente, ama o próximo. Quando você ama o próximo, as coisas se acertam. Jejuar não é passar fome. Ah, mas Jesus foi levado ao deserto. A gente vai ficar aqui até amanhã. Jesus foi levado ao deserto. Mas quem disse que ele foi levado ao deserto para jejuar? E Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Aí ele estava no deserto. Tinha alguma coisa lá para ele comer? Aí ficou 40 dias sem comer. Mas não foi para o deserto para jejuar. Esse eu acho que eu não vou nem poder postar, né, gente? Se isso for para a internet, isso vai dar uma polêmica. Ele foi levado ao deserto para ser tentado. Só que o que o diabo pensou? Já que ele está no deserto, deixa ele ir uns diazinhos aí, que ele vai ficar com fome, a carne é fraca. Só que o espírito é forte. Aleluia! Jesus estava jejuando, não era 40 dias, Jesus estava jejuando há mais de 30 anos. Sabe por quê? Toda a vida de Jesus foi uma vida de amor ao próximo, foi uma vida de dedicação aos que precisam.
Esse é o verdadeiro jejum. O que adianta eu passar fome se eu não amo o próximo? Estou jejuando de 6 horas da manhã até 6 horas da tarde ou da noite. Aí estou em casa e está eu quebrando a casa com a pastora, jogando as panelas um no outro. Misericórdia. Está escrito aqui, ó, que adianta passar fome se vocês continuam brigando. Ah, mas eu não brigo não. Oh, Deus sabe, amém. Mas aqui na sua mente você está, mas se eu pego, que vontade de esganar a gente. O jejum, ele é bom sim. O jejum, ele está negando a sua carne. Ele faz você negar a sua carne. Só que a Bíblia vai falar que o jejum, ele deve vir seguido da oração. Então tire um momento para jejuar, para não se alimentar, para não alimentar o seu corpo, quando você estiver em propósito com Deus. Você está no momento reservado para isso. Orando, adorando. Aí você faz. Agora quando você faz um jejum, meu irmão, passa ele fora, barbudo, com a cara batida, para os outros olhar para você e falar: que isso, meu irmão, está passando fome? A Bíblia vai falar que aí você já ganhou o seu galardão. Está entendendo? Propósito maior, cara, é o outro. Ama o Senhor teu Deus e o teu próximo. Ama. Foi isso que esse centurião fez, foi isso que esse capitão, esse líder do exército fez. Ele amou o próximo. Ele não foi até Jesus para buscar algo para ele. Ele foi até Jesus para buscar algo para o próximo. Aleluia. Olha o que é interessante, o próximo não era a filha, não era o filho, não era a esposa. O próximo era um escravo. Na nossa concepção, seria alguém que talvez não tivesse valor. Quantas vezes você tem buscado a Deus por pessoas que aos olhos naturais não têm valor? Buscar a Deus por mim é fácil, pela minha família, amém, mas e pelo próximo? E por esse vizinho aí que só Jesus na causa dele, só Jesus mesmo. Ora por ele, busca por ele. Para de se preocupar com o que os outros vão falar, com o que as pessoas vão dizer a seu respeito. Ame ao próximo, faça pelo próximo. Aí em seguida, esse homem volta para casa. Quando chega em casa, está lá o servo curado. Aleluia. Novinho em folha, apenas pela palavra. Aleluia. A palavra de Jesus transforma o que você precisar. Aleluia. Você só precisa crer, ter uma fé que mova montanhas. Precisa de muito para mover montanha? Jesus falou que se for do tamanho de um grão de mostarda, ela move a montanha. A sua fé vai transformar a sua vida. A sua fé te curou, a sua fé te salvou, a sua fé. Esse era o discurso de Jesus. Jesus nunca olhou para alguém e falou assim: eu te salvei, eu te curei, amém, é através dele sim, mas é por intermédio da nossa fé. O que você precisa entender é que você precisa exercitar a sua fé. Você precisa multiplicar a sua fé, fazer a sua fé crescer. E como eu faço isso, pastor? Crendo. Crendo. Quanto mais eu creio, mais fé eu tenho. Quanto mais fé eu tenho, mais eu creio. E isso aí vai, é um círculo. Quanto mais eu creio, mais eu tenho fé. Quanto mais eu tenho fé, mais eu creio. Deixa eu te falar uma coisa: se você está preocupado com o que os outros vão pensar, não esquenta a cabeça com isso não. A Bíblia vai falar que você é louco mesmo. Você é louco mesmo. Eu sou louco.
nós cremos num Deus que não vemos. Nós cremos num Deus que veio à terra, assumiu a forma de homem, morreu e ressuscitou. Tu acredita nisso? Vocês acreditam nisso? Glória a Deus. Então vocês são malucos. Nós somos malucos, sabe por quê? Porque o Evangelho de Deus é loucura para o mundo. Mas nós entendemos e cremos que Ele veio, morreu, ressuscitou e vai voltar. O justo vive pela fé. O justo vive pela fé. Jesus. Quantos creem que quando Deus diz uma coisa, isso tem, digamos, importância? Amém. Quantos creem que a palavra de Deus é importante? Quando Deus fala algo, é importante. Amém. Amém? Quando a gente lê algo na Bíblia, a gente entende que isso é importante, certo? Deixa eu te fazer uma pergunta. A Bíblia vai falar que o justo vive pela fé. Se Deus disse isso é importante. Amém? Agora, se eu te contar que Deus disse isso 4 vezes, a frase, o justo vive pela fé, aparece na Bíblia 4 vezes. Se Deus coloca uma palavra na Bíblia uma vez só, essa palavra ela já tem todo o poder, ela já tem toda a autoridade, toda a legalidade. Imagina quando Deus coloca algo na Bíblia 4 vezes. O justo vive pela fé. 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 Aleluia. Não importa o que você está passando, você vive pela fé. Aleluia. A sua fé vai fazer a transformação que é necessária na sua vida. Tudo o que você precisa, tudo o que você sonha, todos os seus planos, desde que estejam em linha com a palavra de Deus, vão se realizar por intermédio da sua fé. Tudo é possível ao que crê. Olha só, tá vendo como é que vocês sabem? Tudo é possível ao que crê. O que eles viveram lá atrás, eu e você também podemos viver. Ah, pastor, mas os apóstolos eram diferentes, né? Eram. Eles andaram com Jesus, né? Sim. E Paulo? Paulo não andou com Jesus. A Bíblia vai falar que Paulo encontra Jesus pelo caminho e Paulo só vê uma luz que o deixou cego. Só que Paulo ouviu a voz dele. Sabe qual é a diferença? Eu e você não queremos ouvir, porque estamos mais preocupados com o nosso amor próprio. Amor próprio é legal, mas já experimentou o mandamento de Jesus? Amar o teu próximo? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Deixa as tuas prioridades de lado. Vive as prioridades que Ele tem para você. Aleluia. Existe algo muito grande de Deus para a tua vida. Esteja no lugar que Deus quer que você esteja. Cuida do que Deus mandou você cuidar. E Ele vai cuidar das suas coisas. Aleluia. Glória a Deus. Sabe por que você não está conseguindo? Porque você está fazendo com a sua própria força. Sabe por que você ainda não alcançou? Porque você está fazendo do seu jeito. Ah, pastor, porque eu sou muito novo.
Ah, pastor, é porque eu não sei. Deixa eu te falar uma coisa. Esteja onde Deus quer que você esteja. Faça o que Ele quer que você faça. E Ele faz as demais coisas. Eu sempre falo isso aqui. Quando Adão pecou, Deus foi até o lugar que Deus sempre encontrava Adão. E aí Deus faz o quê? Deus chama por Adão. Olha o chamado. E Deus fala assim: Adão, cadê você? Deus, ele podia ter perguntado: Adão, o que você está fazendo? Deus perguntou: aonde você está? O seu chamado tem muito mais a ver da onde você está do que, ou melhor, sobre o que você vai fazer. O que você vai fazer? Ah, mas eu não sei o que Deus tem para a minha vida. Show! Esteja no lugar que Ele quer que você esteja. Aí Ele vai te falar o que Ele quer que você faça. Aleluia. O propósito do chamado de Deus é para que você esteja no lugar que Ele quer que você esteja. No lugar que Ele te chamou para estar. Deus chama Adão porque Deus queria saber por que Adão não estava no lugar que era para estar. Deus está te chamando para você estar no lugar que Ele quer que você esteja. Ah, mas eu quero ir para lá. Mas Deus mandou você estar aqui. Então esteja aqui. O que você vai fazer, depois Ele te fala. Aleluia. Quando Deus chama Samuel, que é uma passagem que a gente conhece bem, Ele fala assim, ó: eis-me aqui, Senhor. Aí a gente tem a mania, tem o costume de entender da nossa forma, né? Deus chamou Samuel, Samuel falou: eis-me aqui, Senhor. Ai dele se não falasse. Pensa você aí, seu pai te chamando: Bruna, você vai falar o quê? Não vou. Você vai falar isso? Por mais brabinho que você seja, por mais revoltado que você esteja, quando teu pai chama, não tem como você falar que não vai. Você pode até falar que não vai, mas se você não for, você vai ser responsabilizado pela sua desobediência. Quando eu não respondo o chamado do meu pai, o couro come. Não porque o pai quer te castigar, não, mas porque você vai ser responsabilizado por seus próprios atos. O pai te chama porque ele quer te orientar. O pai te chama para estar no lugar porque ele sabe que aquele lugar é melhor para você. Aleluia. Quando eu não escuto a voz do meu pai e faço o que eu quero, e aquilo lá na frente dá errado, o meu pai vai olhar para mim e vai falar o quê? Eu bem que te avisei. Vocês sabem tudo. Eu posso reclamar? Ah, pai, mas se você tivesse chamado mais uma vez, se você tivesse falado mais alto comigo, para. O pai está te chamando. Filho, vem cá. Filho, vem aqui. Filho, cadê você? Ele não vai te obrigar. Mas se você não faz o que ele está mandando, você passa a ser responsável pelas suas próprias atitudes. Se você faz o que ele está mandando e no decorrer do caminho dá algum problema, ele vai lá e resolve, porque foi ele que mandou você ir. Então ele vai comprar sua briga, ele vai assumir a responsabilidade de qualquer coisa. E pode ter certeza que se ele mandou você fazer, não vai dar errado. Faça aquilo que o pai te chamou para fazer. Se você ainda não sabe o que é, pelo menos esteja no lugar que ele quer que você esteja. Pastor, aonde é esse lugar?
na presença dele. Aleluia. Na presença dele. O que o Pai faz sempre é para te proteger. Para finalizar, Jesus olha para a multidão. Depois de ter curado aquele homem, Jesus fala assim: em verdade vos digo, que muitos que não são judeus entrarão no reino dos céus, e outros que são judeus ficarão de fora. Por que Jesus fala isso? Quando Jesus usa o termo ali de judeus, o que Jesus estava falando é dos religiosos, das pessoas que estão mais preocupados em atos, em costumes, em tradições, do que com o amor ao próximo. Eu me preocupo mais com os símbolos, com a tradição, com os costumes, com os rituais, do que com o amor ao próximo. O que Jesus estava falando é: sejam como esse homem, tenham fé, amem ao próximo e creiam. Não se preocupem com os costumes, com as tradições. Isso aí é segundo plano. O plano principal é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. É difícil amar ao próximo, eu sei. Mas é para isso que Ele habita dentro de nós. Para fazer aquilo que eu e você não conseguimos. Glória a Deus. Para fazer aquilo que eu e você Aleluia. não temos condições de fazer humanamente. É para isso que Ele habita dentro de nós. Se coloque de pé nessa noite.